Estamos de volta, 13 horas e 31 minutos, e hoje eu recebo a nossa nutricionista Ana Gomes, lá da Clínica Mãe de Deus. Tudo bem, Ana? Tudo bem, é um prazer estar aqui hoje. Seja bem-vinda para esse bate-papo. Olha, o tema de hoje, principalmente, eu convido você que é bariatrizado, né, para participar desse bate-papo, porque a gente sabe que a nutrição na cirurgia bariátrica ela é muito importante, né, Ana? Demais. Eu digo que ela é essencial para o processo da cirurgia bariátrica. Pois é, a cirurgia bariátrica não é apenas um procedimento cirúrgico para a perda de peso, mas o início de uma mudança profunda no estilo de vida do paciente. E é nesse processo que a nutrição tem um papel fundamental antes e depois da cirurgia. Uma alimentação adequada é essencial para garantir a recuperação, evitar deficiências nutricionais, preservar a massa muscular e também garantir resultados duradouros na perda de peso e na saúde. E a Ana Gomes, lá da Clínica Mãe de Deus, está aqui com a gente hoje para poder passar um pouco do conhecimento dela. E eu já começo te perguntando, Ana, qual é o papel da nutrição antes da cirurgia bariátrica? Porque tem que ter um preparo. Isso. Não é tipo, eu vou fazer e pá! Não, né? Tem que ter isso. um preparo. E por que essa preparação ela é tão importante para o sucesso do procedimento? Vamos lá. Eu digo que essa fase do pré-operatório, ela é a fase mais importante, de fato, porque é onde a gente vai trabalhar a educação alimentar desse paciente, né? Onde nós vamos treinar ali a sua mastigação, a sua hidratação, vamos conversar ali sobre os seus hábitos alimentares, né? Vamos diminuir os riscos cirúrgicos. Geralmente um paciente que se submete à cirurgia bariátrica tem um grau de obesidade elevada, então ela sempre está associada a uma esteatose hepática, que é a gordura no fígado, com uma resistência insulínica. Esse paciente muitas das vezes precisa perder de 5 a 10% do seu peso, e sem essa educação alimentar prévia, pré-operatória, para que ele possa treinar para o seu novo corpo, é impossível ele ter esse sucesso, né? Exatamente. E aí, falando agora da alimentação, como é que deve ser a alimentação após a cirurgia bariátrica e quais são os principais riscos nutricionais nesse período? A gente sabe que ela é personalizada, né, Ana? Isso, ela é personalizada, mas existe um protocolo base, e a gente individualiza ali de acordo com cada paciente, porque cada ser humano é único, o organismo responde diferente ao processo. Mesmo fazendo o mesmo procedimento, cada um vai reagir de uma forma, né? O pós-operatório, ele é dividido em algumas fases, né? Nós temos a fase líquida, que é a fase de cicatrização e de hidratação desse paciente, para que ele possa se adaptar ali ao seu novo estômago. Então, ele não suporta ali volumes nem densidade dos alimentos. Então, ele passa por uma fase líquida de 15 dias para que ele possa cicatrizar corretamente, para que ele possa se hidratar corretamente. Após a fase líquida, nós entramos na fase pastosa. Ainda é uma fase de cicatrização, mas já é uma fase mais, que eu digo assim, começa a melhorar para o paciente, porque é em formato de purê, já entra alimentos como iogurtes, os ovos, eles já ficam mais tranquilos, né? Uhum. Também tem uma duração de 15 dias, mas ainda assim é uma fase de cicatrização e de adaptação a esse novo estômago. Após a fase pastosa, nós temos a fase branda, que é uma fase ali de educação alimentar para que ele possa se adaptar e voltar à sua rotina normal de alimentação, preparando o corpo dele para a dieta livre. Não tão livre assim, porque ainda existe alguns alimentos que são proibidos, né? Então, ela é dividida nessas fases: líquida, pastosa, branda e a dieta livre, com o intuito de corrigir deficiências nutricionais, que é muito importante, principalmente para aquele paciente que faz a bypass, que é a diminuição do estômago e do intestino. É um procedimento restritivo, mas é um procedimento desabsortivo, onde compromete a forma que ele absorve e processa os alimentos. Essa técnica é a mais usada hoje em dia? Ela é a mais usada, porque geralmente são pacientes que já procuram a cirurgia bariátrica porque tem a obesidade associada às suas comorbidades, como diabetes, hipertensão e a gordura no fígado, que é muito comum. Então, geralmente, a bypass é a mais utilizada. Doutora, me diga uma coisa, quais são os erros mais frequentes que os pacientes cometem no pós-operatório da bariátrica, no pós-bariátrica, e quem pode fazer no caso?
porque a gente sabe que é muito complexo Sim. isso, né? Tem que mudar tudo, é um acompanhamento multidisciplinar. Multidisciplinar. Eu digo que o paciente que escolhe a cirurgia bariátrica, ela tem que ser uma decisão tomada com muita consciência. Porque não é só chegar no centro cirúrgico e diminuir o estômago. Porque a obesidade, ela não é só física, ela é mental também. Então, o acompanhamento psicológico, o acompanhamento com o endócrino, porque a parte hormonal é fundamental, o acompanhamento nutricional. Essa equipe multidisciplinar é que vai avaliar esse paciente e vai tratá-lo da forma correta, cada um ali na sua área. Falando em erros, quais são os erros mais comuns que eu vejo diariamente no consultório? Aquele paciente que ele faz um pré-operatório meia boca, ele não comparece às consultas, então ele não treina ali a sua mastigação, por exemplo. A mastigação ela é essencial na vida do bariátrico, por quê? Porque ela vai minimizar os riscos dos entalos e dos vômitos. O canal ele fica muito estreito. Então, se esse paciente não aprende a deglutir, a mastigar corretamente, ele vai sofrer diariamente com os desconfortos do entalo, né? Fora o entalo, o paciente que se submete à técnica do bypass, ele fica com uma condiçãozinha chamada síndrome de Dup. O que é o DUPS? São vários sintomas, como suor excessivo, dor abdominal, diarreia, taquicardia. Por que isso acontece? Parece que a pessoa vai morrer, né? Parece. Tem paciente que fala pra mim que é uma sensação de quase morte. E por que isso acontece? Quando ele exagera ali na gordura e no açúcar. Então, quando ele não tem esse preparo pré-operatório de forma correta, ele vai cometer esses erros de comer excesso de gordura, excesso de açúcar, né? Outra coisa interessante com relação aos erros é que o paciente não tem ali aquela mente treinada. Então, o que acontece? Tem um termo que a gente usa no consultório que é o pensamento de gordo, né? Ele não entende que ele fez a cirurgia bariátrica e quando ele vai montar lá o pratinho dele, ele coloca ainda aquela quantidade que ele achava que conseguia comer ainda, né? Então, ele acaba exagerando no volume, fazendo assim com que ele tenha esses sintomas de DUP, de entalo e de vômito. Ana, me diz uma coisa, a gente tem mensagens aqui, inclusive, se você quiser participar também, fique à vontade, é o 991541079, a Maria Lúcia, do Asa Branca, ela fala, depois que fiz a bariátrica, emagreci rápido, mas fiquei com muita flacidez. A alimentação, ela pode ajudar a melhorar isso ou só a cirurgia plástica resolve? Na verdade, dependendo do grau de obesidade dela, lógico, porque a gente, dependendo do grau de obesidade, é que aquele paciente vai ficar ali mais flácido ou não. Mas a alimentação, ela ajuda, lógico. Principalmente quando esse paciente bate ali a sua meta de proteína e ele faz exercícios regulares. Por quê? O colágeno é um tipo de proteína. E quando você não tem ali um acompanhamento nutricional correto, quando você não entendeu que a sua nova vida necessita de alimentação adequada, meta proteica, sono adequado, suplementação vitalícia e exercício físico, nada feito. Você vai ficar com a flacidez, vai ficar bem mais flácido e, consequentemente, também vai ficar ali com uma desnutrição, com carências de vitaminas. Muitas das pacientes, porque a grande maioria é mulher, procuram a cirurgia plástica por questões mesmo de estética, né? Que a mulher quer se sentir bonita, quer se sentir bem, né? Então, é um conjunto dos dois. Em alguns casos, cirurgia plástica é necessária, dependendo do grau de obesidade, mas a alimentação e musculação ajuda demais. E a suplementação? Nesse ponto, é tudo muito parecido também com as canetinhas emagrecedoras, porque se você não fizer exatamente tudo certinho, se não tiver um acompanhamento, se não tiver um protocolo para ser seguido, não vai surtir efeito. Não vai surtir. Na verdade, qualquer procedimento que você escolha para emagrecer, seja reeducação alimentar, seja canetas emagrecedoras ou cirurgia bariátrica, você precisa ter mudança de comportamento, mudança dos hábitos alimentares, mudança na sua rotina para que você possa alcançar resultados. Porque a cirurgia bariátrica por si só, ela não te gera saúde vitalícia, não. A gente sabe que a obesidade ela é uma doença crônica. A cirurgia bariátrica é uma ferramenta, assim como as canetas são uma ferramenta.
Então, você precisa aprender a usar essa ferramenta de forma correta. E isso só é feito se você fizer acompanhamento com profissionais qualificados para ajudar você. Nada de se medicar aí por conta e nada de fazer cirurgia aí em outros lugares e voltar, né, com a gente aí só para corrigir ali o que foi mal feito aí por fora, né? O que mais tem, né, que doutora? é o que acontece bastante. Olha, a gente tem mensagem, tem áudio. Vamos lá? Solta pra gente, João, por favor. Boa tarde, doutora. Tudo bem? Tudo bem. Me chamo João Felipe. Estou sintonizado aqui na 107, diretamente aqui de Caracaraí. Olha. Queria mandar um abraço aí para minha família, aproveitar a oportunidade e tirar uma dúvida aí com a senhora. É o seguinte, hoje eu estou pesando 122 quilos, sou um pouco gordinho, né? E eu queria fazer essa bariátrica, né, para melhorar meu estilo de vida, né, emagrecer ali de forma saudável. Só que eu não abro mão de comer uns docinhos ali, o meu lanche, meu salgado, né, minhas besteirinhas. Sei. E aí eu queria saber se depois que eu fizer essa cirurgia, se eu vou ter que parar de comer isso ou se vou conseguir comer ali regradamente. Forte abraço, viu? Obrigada. No início, a gente dá uma pausa. No início, precisa dar uma pausa, passar por aquele protocolo que eu avisei, precisa dar uma pausa nos docinhos, nos excessos de gordura, até porque você se submeteu a uma cirurgia delicada. Então, o corpo precisa responder a isso. Mas depois, quando a gente passa por esse protocolo, que a gente vai para aquela fase ali de manutenção, de ajuste da educação alimentar e da saúde como um todo, ali a gente pode adaptar um docinho. Dá uma ou outro, encaixada, né, doutora? Encaixada, né? Dependendo da técnica, existe uma certa alteração em questão do paladar. A grande maioria dos pacientes que fazem a cirurgia bariátrica tem até vontade de ir para o docinho, mas infelizmente o paladar não aceita mais, o corpo já rejeita. Outros aceitam, mas é tudo questão de ajuste, adaptação. A gente procura individualizar ao máximo. Não tiro por menos. A minha irmã é bariatrizada, a Ariane, e ela não come mais frango de jeito nenhum. Ela diz que só de sentir o cheiro já embrulha o estômago, ela já enjoa e ela já sai correndo do cheiro. E assim, tem pacientes que sentem isso com a carne vermelha, outros com o ovo, outros com o whey, outros com o sorvete, e assim cada paciente, cada organismo vai reagir diferente ao processo. E aí ali no consultório a gente vai tentando ajustar, individualizar o máximo para que esse paciente possa ficar bem nutrido e continue tendo ali a perda de peso. Doutora, a Patrícia do Messejana fala: doutora, tenho diarreia quase todos os dias depois da cirurgia. Isso é normal ou pode ser erro na alimentação? Erro na alimentação. Diarreia nunca é normal. Nem diarreia e nem constipação ali por mais de 3, 4, 5 dias. Nunca é normal. Cabe procurar um profissional para poder avaliar exames, ver a história clínica, fazer um recordatório alimentar e tentar ajudar da melhor forma. A Juliana do Raia do Sol também fala que emagreceu bastante depois da cirurgia, vive cansada e sem energia. E o que pode ser falta, de repente, de suplementação adequada, vitaminas, doutora? Cansaço e falta de energia geralmente está ligado à carência nutricional. Aí cabe a ela procurar a equipe que a acompanhou lá no início, seu médico, né? Se foi feito aqui, se não foi feito aqui, procurar alguém qualificado para que possa pedir os exames e através dos exames, da análise ali, poder corrigir a possível carência nutricional. Inclusive, esse é um dos erros mais comuns. O paciente ele não se preocupar. Eu assisto muito esses documentários, eu Sim. adoro, na verdade, aqueles quilos mortais. Ai, é maravilhoso. Que as pessoas são gigantemente obesas, Sim. assim, de não conseguir nem levantar da cama. Sim. E depois da cirurgia, a grande maioria não cuida da suplementação, não toma as vitaminas adequadas, porque esse tipo de cirurgia, como você bem falou, doutora, o organismo depois sente uma dificuldade de absorver. Muito, né? muito. De forma natural. Então tem que ser feito de uma forma dita pelo médico, né? Essa suplementação. O erro mais comum é esse. O paciente, ele chega no peso ideal dele e ele tem aquela falsa sensação de que ele já tá bem.
E não é assim. Ele precisa continuar fazendo acompanhamento com o seu médico, com o seu nutricionista, para que os exames, esse check-up anual seja feito, para que seja corrigido essas carências nutricionais. A bypass, por exemplo, como eu falei, ela é desabsortiva. Então, você não tem mais ali a absorção correta dos alimentos e dos nutrientes. Então, essa suplementação, ela é vitalícia, ela não é opcional. Porque quem não é bariatricado hoje compra uma suplementação, ele esquece 2, 3 dias, tá tranquilo para ele. O paciente que fez a cirurgia bariátrica, não. Ele tem que criar o hábito de tomar a sua suplementação diária. Ela é vitalícia, ela é para o resto da vida. Olha, a Renata do São Vicente também tá por aqui. Boa tarde, doutora Ana. Percebi que queda intensa de cabelo depois da bariátrica é algo temporário ou sinal de que estou me alimentando errado? Depende de quanto tempo ela fez a cirurgia bariátrica. A queda de cabelo ela é comum e ela acontece geralmente do 3º ao 6º mês de cirurgia bariátrica. 8 meses e 17 dias. Ela conta até os dias, Então, doutora. possivelmente tá aí faltando ajuste alimentar, correção dessa suplementação. Mas que existe a queda de cabelo, existe. Mas ela pode ser evitada, né? O nosso cabelo são células mortas. Então, como o paciente passa por uma cirurgia restritiva e desabsortiva, o organismo ele vai mandar a nutrição porque ele considera mais importante, que são os órgãos internos, deixando o cabelo ali em último plano. Então, existe estratégia para minimizar a queda de cabelo. A primeira delas, e que eu falo sempre para todos os meus pacientes, suplementação. Né? Eu passo suplementação desde o pré-operatório já para ir nutrindo esse paciente. No pós-operatório também suplementação para queda de cabelo, tônicos capilares, tudo que puder ajudar é bem-vindo. Mas o principal é meta de proteína. A proteína é o nutriente mais importante da vida de um bariátrico. Sem ela, tudo desanda. A partir dali, tudo começa a desandar. Então, corrigir a alimentação e corrigir suplementação, mas sempre mediante acompanhamento com o profissional e exames, para poder, nada de suplementar por conta própria, sem ver ali os exames. Olha, a Cláudia do Centro também tá por aqui. Boa tarde, tenho muita dificuldade de comer proteína, sinto enjoo. O que acontece se a gente não bate a meta proteica, doutora? Se não bater a meta proteica, vai ter um pouco mais de fraqueza, absorve um pouco menos as vitaminas, tem a queda de cabelo, mas isso é comum no paciente bariátrico. Esse enjoo, essa questão de não conseguir olhar para a comida, de enjoar a carne, de enjoar o frango. O que eu faço no consultório com os pacientes? Eu vou ali adaptando o máximo que eu posso, individualizo o máximo que eu posso. Ah, você gosta de peixe? Pois é peixe que nós vamos comer. Tolera o ovo? É ovo que nós vamos comer. Mas eu não abro mão do whey protein, porque o whey ele é importantíssimo. É ele que vai ajudar nesse aporte proteico. E aí eu digo assim para os meus pacientes, viva um dia de cada vez. Nem todo dia vai ser igual. Tem dia que você vai conseguir fazer tudo bonito, perfeito, maravilhoso. Você vai ficar orgulhosa de si. Mas vai ter um outro dia que você vai enjoar até a água. Então, é viver um dia de cada vez, sem se cobrar tanto, sem se comparar tanto com outras pessoas que fizeram a cirurgia bariátrica. É viver o seu processo. Olha só, a Fernanda também tá por aqui. Voltei a sentir muita vontade de comer doce depois da bariátrica. Isso é emocional ou pode ter alguma explicação, doutora? Pode ser emocional também. A ansiedade gera isso em qualquer pessoa, seja ela bariátricada ou não. A ansiedade gera um pouquinho de exagero alimentar, né? Mas essa vontade de comer doce, ela tá ligada a 2 probleminhas simples que a gente consegue corrigir. Meta de água e meta de proteína. A proteína sempre vai estar ligada a tudo que um paciente sente. Então, essa vontade maior de comer doce, então é ajustar o horário correto da alimentação, ver se você não está ficando longos períodos aí sem se alimentar, ver se você está conseguindo bater uma meta de água suficiente e se você está atingindo a meta proteica também. Olha, tem muita mensagem aqui, a gente não vai conseguir de ler todas, tá? Mas eu quero agradecer a Simone do Liberdade, Carla, Vanessa Andrade, Luciana, Rita do União, Daniela do Santa Teresa, Márcia, Paula, Eliane,
Quem mais está por aqui também? Bianca, Sônia, Natália, Helena. Olha, muita participação, hein? É um tema que realmente um tema que... as pessoas gostam mesmo de saber. E falta muita informação, né? Doutora, dos mais variados tipos de pergunta, eu vou puxar uma aqui pra gente finalizar, da Daniela, lá do Santa Teresa. Ela fala: tenho dificuldade de beber água e vivo desidratada. Isso interfere na perda de peso, né, doutora? Isso interfere, porque a água está diretamente ligada ao nosso metabolismo. Então, além de melhorar a questão do metabolismo, tem ali infecções urinárias, aumento de risco de cálculos renais. Mas essa dificuldade de beber água, dependendo do tempo de cirurgia, também é comum. E ela pode ser ajustada, mudando muitas vezes para um pH diferente da água, porque o nosso estômago tem um pH diferente da água que a gente consome. Então, mudando às vezes o pH, vendo se você consegue beber água natural ou extremamente gelada, por exemplo. Isso é um ajuste fácil, né? E muitas das vezes tentando saborizar a água. Essa Olha, é uma forma. dá tempo da gente ler mais uma aqui. Eu vou ler a da Márcia do Buritis. Ela fala: depois da cirurgia bariátrica comecei a ter prisão de ventre, algo que nunca tive antes. Muito comum a prisão de ventre, devido à ingesta de alimento que é insuficiente. Eles conseguem comer uma quantidade muito pouca. Então, aí, novamente, é ajuste mesmo alimentar. Ver como é que está a quantidade de fibra correta, ver se está batendo meta de água também, ver se essa paciente faz exercício, porque o exercício ativa função intestinal também. Então, é ajustar essa rotina, e quando, mesmo ajustando a rotina, ainda existe a prisão de ventre, a gente entra ali com uma medicação, com um probiótico para poder corrigir. Mas tudo depende de uma análise ali clínica individualizada. Ana, faça o convite para todos estes ouvintes que minaram aqui o nosso WhatsApp para conhecer o seu espaço lá, o seu consultório, e você poder orientá-los da melhor forma possível. Perfeito, perfeito. Hoje eu atendo em 2 locais, né? Mas eu tô aqui pela Clínica Mãe de Deus, então toda sexta-feira eu estou lá na Clínica Mãe de Deus. Podem ligar para lá, me procurem, agende uma consulta. Para mim vai ser um prazer atender todos vocês, tirar todas as dúvidas e deixar vocês aí muito mais nutridas, muito mais magras, né? Para quem fez a cirurgia agora, ou para quem já tem um tempo de cirurgia, para quem teve reganho de peso, tudo é possível, contanto que a gente consiga individualizar ali. Telefone para contato? Da clínica, né? Pode ser o que você atende. Pronto, eu tenho o meu contato, que é o 99169-3750. E o contato da Clínica Mãe de Deus. Pronto. Instagram também, né, doutora? Ana Gomes, _Nutri, por favor. Eu não sou uma pessoa instagramável, não sei ali, mas estou começando, né? Não, precisamos ver isso. Olha, adorei o nosso bate-papo, tá? Eu vou para um breve intervalo e já a gente volta com o doutor. Me consulta, não sai daí.